Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. O programa apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, quer levar informação com prestação de serviço? Você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça, com a nossa reprise no sábado, a partir de 1 da tarde. A direção da TV Candidez continua mantendo para que possamos levar até você um programa ao vivo. E eu sempre reforço, não justifica gravarmos. O programa de saúde tem que ser ao vivo por causa dessa interatividade com o público que participa, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. O programa de saúde ao vivo ele é muito bom para quem apresenta, para quem está no estúdio respondendo e principalmente para quem está em casa, no conforto do seu lar, depois de uma terça-feira de muito trabalho. Nesta terça-feira, que é a primeira terça-feira de fevereiro, hoje é dia 6. E sem perda de tempo, eu vou apresentar agora meu entrevistado dessa noite. Pela segunda vez em 2024, eu recebo o naturopata Ramon de Assis, de volta aqui no estúdio da TV Candidez. Ramon, boa noite, prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Conforme nós havíamos anunciado na semana passada, que você estaria presente destacando os temas ligados à questão da naturopatia. E hoje vamos falar sobre como evitar predisposições das doenças. Ramon, boa noite, prazer recebê-lo. Boa noite, Samuel do Vale, boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente, né, levando essas dicas de saúde natural, hoje com um tema muito interessante aí também, que é para a gente evitar ou diminuir as predisposições de doenças. Em casa pode perguntar, como é que foi o ritmo de trabalho hoje, né? Porque cada um tem o seu ritmo, o seu rito. E como é que foi o seu ritmo hoje? Você atuou em Divinópolis ou em alguma cidade aqui da região centro-oeste? Então, hoje foi em Divinópolis, né? A gente permanece por aqui mesmo, até para ficar mais tranquilo, não ter que voltar de algum lugar para né, realizar os compromissos, como estar aqui, por exemplo. Então, hoje foi em Divinópolis, foi bem mais tranquilo. Ô, Ramon, a gente está com esse tema aí, como evitar predisposições de doença. Esse tema passa muito pela questão da prevenção? Passa muito, Samuel. E é algo que o maior temor da sociedade. É claro que nós vivemos tempos de epidemias, de pandemias, né? É a dengue aqui na nossa região, hoje, né? Em alta. Nós tivemos recentemente a Covid, né? Transmitidas, né, por vírus, né? No caso da dengue, o mosquito transmite esse vírus, né? No caso da Covid, a transmissão é de forma diferente, que é sempre um temor, né? A sociedade teme esse tipo de doença, né? Que é pelas transmissões microbianas, né? Sejam elas viranas, às vezes fungos, né? Então, isso é sempre uma preocupação. Mas, em geral, as doenças mais temidas pela sociedade e pela comunidade de saúde, né, da medicina, são as doenças hereditárias. Fica aí, será que eu vou ter tal doença, já que na minha família tem 2 casos? O pai e a mãe têm diabetes, será que o filho vai despertar? Então, hoje, né, é possível ciência, com todo o estudo em torno disso, né? A medicina, de um modo geral, ela já avançou muito nesse sentido, e aí, claro que a naturopatia, né, com a descoberta do DNA, né, do genoma humano na década de
teve uma revolução aí no que diz né? Ou a descoberta das predisposições naquele organismo. Hoje existem exames de laboratório, exames feitos DNA, né? Colhe ali um pouquinho da saliva e a gente consegue dizer ali com muita assertividade o percentual. Já é possível. É claro que o exame detecta o grau de predisposição, até o percentual de predisposição, mas um detalhe é ainda sempre a dúvida. Aquele organismo vai despertar aquela doença genética, né? Por exemplo, a gente já tem uma ideia de que se um pai e uma mãe tiveram doença, a chance do filho é sempre muito grande. Nós não precisamos se preocupar muito com o exame para saber o grau aí de chance de desenvolvermos. O que a gente é mudar ali o ambiente. E isso, os estudos da epigenética, que assim foi chamado, e também na nutrigenética, como a gente já trouxe aqui em programas anteriores, falando especificamente disso, é possível a gente modificar o ambiente. Porque doenças hereditárias, doenças crônicas, doenças que estão no nosso gene, por mais que elas estejam aqui, elas só despertam, ou seja, elas só viram doença quando o a exemplo disso, eu falo do câncer, né? Se a pessoa tem ali um alto percentual de desenvolver o câncer, e se ela tiver um organismo que é favorável ao câncer, e o que é um organismo favorável ao câncer? Um organismo mais ácido, né? As células cancerosas se ambientam facilmente em organismos ácidos. Então, sabendo disso, o naturopata tem plena condição de mudar ali a predisposição, diminuí-la ou até extingui-la, né? No que diz respeito à mudança do ambiente biológico, onde o câncer se desenvolveria facilmente. Então, unindo ciência e naturopatia, né, as ciências naturais, a gente consegue modificar esse ambiente. Isso passa longe de medicamentos fármaco-sintéticos, que, em sua maioria, acidificam ainda mais o organismo. Passa muito por suplementações vitamínicas e de minerais, mudança de hábitos alimentares, inclusão aí, né, do nosso dia a dia de atividade física, água, passa muito pelo que por aqui, mas é entender que evitarmos doenças que temos, inclusive, no gene. Ô Ramon, aí vem a pergunta, o pai e a mãe, por exemplo, apresentam problema da pressão arterial alterada, a pressão alta, esse filho, essa pessoa já numa idade adulta, ela deve procurar quando esse tipo de ajuda, uma ajuda natural, que nós estamos falando, uma ajuda da naturopatia, ela tem que apresentar os problemas já dos sintomas dessa suposta doença que ela pode herdar dos pais. Essa pessoa já pode, esse paciente, imediatamente procurar essa ajuda, já sabendo que tem aí, e tentar evitar esse aparecimento? Excelente pergunta, Samuel. A medicina convencional, né, muitas vezes, ela está mudando muito, né? Hoje, já com o advento da medicina integrativa, já melhora muito essa condição de atuarmos bem mais na causa. Mas a naturopatia tem essa característica já desde a sua criação, né? Como medicina acadêmica, né? O que a gente tem a proposta? De promover a saúde. Um acompanhamento convencional, o que pode ser feito em geral e a grosso modo é ir fazendo exames. Fazendo exames, estão normais. Quando ele dá alterado, aí vai cuidar daquele problema já instalado. E a proposta da naturopatia não é ir fiscalizando por exames e quando der alguma coisa errada a gente corre lá e vai remediar. Não é isso. A gente entende que um organismo saudável não deixa espaço para a doença, né? Então, se você tem um ambiente, eu citei ainda há pouco o exemplo do câncer, se você tem um ambiente alcalino, não tem como a célula cancerosa se instalar nesse alcalino. E para isso, a naturopatia é perfeita, né? Uma pessoa que já tem essa desconfiança, ou posso ter na minha genética uma predisposição muito aumentada em relação a uma doença.
tem vários casos na família, tem um pai ou uma mãe que teve alguma coisa assim. Se ali está, provavelmente aquela pessoa carregará em seu gene a predisposição ao câncer. Então, o que ele faz? Modifica o ambiente, para não a doença se instalar. E aí o naturopata é o especialista, porque ele tem a capacidade de identificar aquela individualidade do organismo, dizer para aquela pessoa quais são os melhores alimentos para ela, né? Porque existem aí os alimentos bons para todo mundo e os ruins para todo mundo, mas existem as individualidades, para que a gente consiga melhorar aquele ambiente para quebrar a predisposição. Você citou aí a hipertensão arterial sistêmica, né? Ela, até hoje, a medicina tem mudado a visão dela, né? Não é considerada uma doença, mas sim uma condição, né? O organismo muitas vezes está desestabilizado, né? Perdeu a chamada homeostase, o equilíbrio interno, ele começa a querer, para levar ali nutrientes, substâncias para dentro da célula, ele precisa de aumentar a pressão arterial para conseguir aquele evento, aquele fenômeno do organismo. E no entanto, ele já não consegue mais. Então, existe uma desordem. Quando a gente reorganiza esse organismo, né? Quando a gente dá o nutriente correto, quando a gente faz a atividade física, quando a gente suplementa adequadamente, seja com vitaminas, minerais, esse organismo começa a voltar à normalidade. Muitas vezes, na maioria das vezes, as pessoas diminuir a carga de medicamentos alopáticos, mas tem uma boa parcela que consegue retirar na totalidade. Então, quando é o momento de procurar um naturopata? No momento que você, eu quero saber como, porque às vezes a pessoa é saudável, mas ela nem sabe por que é saudável. É minha, mas isso pode mudar. Então, o que você deve fazer? Buscar as informações devidas de como manter a sua saúde ou como aumentá-la, inclusive, para que nós todas as possibilidades. 100% dentro daquilo que o naturopata quer. Por exemplo, injeção de água de forma correta, atividade física e ação. Isso é muito raro. Samuel, tem mudado, né? Ontem, por coincidência, né, atendia presencialmente na cidade de e, né, atendi por primeira vez um paciente, né, aí por volta dos 60 anos de idade, que me procurou exclusivamente. Quando eu fui perguntar, eu falei assim, olha, eu sempre falo assim, a gente sugere começarmos aí pelos maiores incômodos. Ele foi falar, olha, eu não tenho incômodo algum, eu vim aqui para ainda mais a minha saúde. Então, a exemplo de ontem, né, na cidade de Pompeia, onde eu estava, hoje em dia tem vindo mais pessoas com essa proposta, né? É aquilo que a gente trouxe num programa recente, né, falando sobre mudando a cultura do nosso país, a cultura da nossa região, que é o quê? A nossa sociedade espera a doença chegar. Chegou, aí vai procurar o profissional para mudar aquele quadro. Quando é um probleminha simples, consegue se mudar. E quando não é um problema simples, doença autoimune, ou quando é uma diabetes, uma hipertensão, um hipotireoidismo, uma tireoidite, uma esclerose múltipla, aí tem um grau de complexidade que a pessoa, no máximo, vai conseguir controlar o problema, né? Mas raramente conseguimos retroceder ao ponto de a importância de mudar a cultura e buscarmos a saúde, né? Ou buscarmos aumentar a nossa saúde antes que venha a doença. Tem uma frase que eu gosto muito, uma frase oriental, que fala o seguinte: devemos cavar o poço antes de ter sede. Acho que é um bom exemplo do que eu estou dizendo, né? Buscarmos ter saúde. Todo mundo já sabe que a atividade física é muito importante na promoção da saúde. Muitas pessoas ainda não fazem. Aí, o colesterol sobe, quando vem um sobrepeso, quando vem alguma coisa, agora eu preciso fazer. O ideal é que a gente faça tudo isso antes da doença chegar. Olha só, o Túlio está me avisando aqui que nós temos que chamar o nosso primeiro breve intervalo. Você pode continuar participando conosco. O WhatsApp da TV Candidez está ativo, hein? Você pode continuar mandando a sua pergunta. Já estou recebendo aqui as primeiras e no próximo bloco vou aqui fazer as perguntas. Daqui a pouco a gente volta, hein, na sequência do programa de hoje. No dia 1º de junho de 1968, fruto da união da fé e do progresso, nasceu 56 anos de Divinópolis.
Fui esperado, desejado, ovacionado, planejado com muito ensino e determinação. Por isso cresci rápido, me tornei referência, me senti imbatível. Então eu caí e tive que reaprender a andar. Hoje eu já corro. Tenho como visão ser um dos melhores hospitais filantrópicos em gestão assistencial. Mas não conseguiria tudo isso sozinho. São mais de 2.000 profissionais que constroem minha trajetória. O meu legado está aqui, nos abraços, no sorriso, nas amizades, nos recomeços, na família. Eu sou o Centro-Oeste Mineiro, sou Divinópolis, sou São João de Deus. Há 55 anos, com você. Mais de 16.000 pacientes atendidos, mais de 10 especialidades médicas envolvidas, prevenção, consultas, exames, cuidados paliativos, transportes, cirurgias, reabilitações, serviços de apoio, mais de 700.000 atendimentos gratuitos. Prazer, eu sou a Com e esta é a nova identidade. Conheça e participe. Doação. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão Unimed é uma versão digital do saúde físico, oferecendo conveniência e disponível no telefone a qualquer momento por 100 bateria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado. Unimed Divinópolis. O programa Amostra Grátis da Saúde vai receber no próximo dia 20 Natália Silva, ela é biomédica. Nós vamos falar sobre os assuntos, curta e objetiva chamada. E o Túlio coloca pra gente. O programa Amostra Grátis da Saúde vai ter o prazer de receber pela primeira vez a doutora Natália Silva, biomédica. Nós vamos falar sobre a questão da harmonização facial como um todo e vários outros projetos. Programa TV Candidez, boa noite. Quais são os temas que nós vamos abordar? Boa noite, Samuel. Boa noite a todos da TV Candidez. Nessa primeira entrevista, nós vamos falar sobre alguns procedimentos dentro do facial, como, por exemplo, a botulínica, os bioestimuladores de colágeno e também os preenchedores faciais. Bom, sobre esses temas e sobre outros também, existem várias dúvidas. E sobre a questão da toxina botulínica, popularmente conhecido Botox, também existe contraindicação? Samuel, não é recomendado, né? E com doenças autoimunes não afetam. A questão de procurar um profissional adequado para fazer os procedimentos, qual que é a sua orientação nessa questão onde existe muita dúvida? É muito importante, sim, o paciente procurar um profissional de confiança, porque apesar de alguns procedimentos nem parecer ser tranquilos, quando não executados de maneira correta, pode sim trazer ocorrências para o paciente, como por exemplo na toxina botulínica, né, podemos ter aí uma pitose. Então é muito importante, sim, procurar um profissional qualificado. Obrigado, Natália, por essa chamada, essa primeira participação. A gente aguarda aqui você ao vivo. Obrigado. Obrigada a você. Até lá. Logo depois da Natália Silva, que é biomédica, nós vamos receber o fisioterapeuta Henrique Carvalho de Souza. Gravou uma... Vai ser bastante interessante na última terça-feira de fevereiro. Só chamada do Henrique. Boa noite, Samuel do Vale e a todos do programa Amostra Grátis da TV Candidez. Meu nome é Henrique Carvalho, terapeuta da em Divinópolis, e estarei com muito prazer no programa Amostra Grátis ao vivo, dia 27 de fevereiro, para responder perguntas e falar um pouco sobre a fisioterapia nas disfunções crânio-mandibulares. Vou falar um pouco sobre bruxismo, apertamento dentário e como é a relação do corpo
Vamos falar sobre traumas ortopédicos, dores musculoesqueléticas, alterações posturais e como essas alterações podem, de alguma maneira, interferir no funcionamento mandibular. Obrigado a todos no dia 27, com muito prazer, e agradeço novamente o convite. Boa noite. Um grande abraço para o Henrique Carvalho de Souza e para toda a equipe da Fisioesporte. Deixa eu com Ramon de Assis, naturopata aqui da Divinópolis e que participa do programa Amostra Grátis da Saúde, aqui sempre trazendo informações importantes, sempre na primeira semana de cada mês. Ô Ramon, te passei agora por umas mensagens. Sim. Vamos tentar ajudar aqui as pessoas? Claro. Olá, Samuel, boa noite. Boa noite também ao Ramon de Assis. Para quem tem menopausa e andropausa, pode fazer algum tipo de reposição de hormônio? E quais são os sintomas se a pessoa tem uma questão da osteoporose? Parabéns pelo programa. Peço ao Ramon para comentar sobre o calor excessivo, difícil de controlar. Teria algum medicamento natural? Parabéns pelo programa. Pessoa que não quis se identificar, Márcio Pinto. Márcio, obrigado pela sua mensagem. Um abraço, obrigado pela participação e pergunta. Temos sim, né, alternativas. Nós não fazemos a reposição hormonal, mas nós ação hormonal e com plantas medicinais. E por essa razão, a eficácia é muito alta, né? E também a segurança é 100%. Porque a gente faz o quê? Indica plantas chamadas de fito-hormônios, né? Que estimulam os nossos próprios hormônios, através da estimulação das nossas glândulas e órgãos, a produzir os nossos hormônios que baixaram. E aí a gente tem aí uma performance muito melhor, né? Uma disposição melhorada, os hormônios vão voltar ali com toda força, melhorando aí não só a parte de disposição, mas a beleza, pele, diminuir os sintomas da menopausa, que as mulheres sofrem, né, bem mais do que os homens, inclusive os fogachos, esses famosos calorões aí. E faz todo sentido, ela perguntou se da osteoporose, o que acontece? Os hormônios, que é o estrógeno, né? Ele é mais abundante nas mulheres, ele é o hormônio responsável pela produção de células ósseas. E a partir do momento que esse hormônio vai baixando a produção nos nossos organismos, aumenta a predisposição para doenças osteoartríticas, dentre elas a osteopenia, a osteoporose, artrites, artroses. Então, quando a gente faz a modulação hormonal com plantas medicinais, repito, 100% segura, né? Maior com as chamadas com o desenvolvimento de doenças, como o próprio câncer. Existe uma vertente, né? Existem profissionais que são adeptos, outros já estão contidos, né? É importante que a pessoa que faça a reposição hormonal não tenha incidência. Na naturopatia, nós temos a aumentar a produção do estrógeno, diminuir a predisposição, por isso a pergunta é tão a doenças osteoartríticas. Então, eu proponho que homens e mulheres façam a modulação hormonal a partir de 35 anos de idade, que é quando começa a baixar um pouco a produção de hormônios, é quando as mulheres já começam a reclamar das unhas fracas, do cabelo caindo, da mucosa também. A modulação promove esta melhora e prevenindo doenças osteoartríticas no futuro. Muito bem. Ramon, olha só esse depoimento. Olá, noite. Por uma questão de cálculo, tive que retirar a vesícula. Foi bastante problemático, principalmente na questão dos primeiros meses. Em relação à alimentação, quem não tem a vesícula. Parabéns pelo programa. A pessoa não quis essa questão, Ramon. Então, muito obrigado de toda forma. Pergunta importantíssima. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. Primeiro, entender que a vesícula é um órgão importante ali na produção, né, no acúmulo da bile, que ajuda na digestão e ajuda a prevenir doenças, dentre elas o próprio câncer. Então, assim, é importante para você que não tem a vesícula mais, que teve que retirar, ou para as pessoas que conhecem outras pessoas que não têm vesícula, é preciso essa pessoa ter um acompanhamento ali, né, para poder fazer suplementações importantes. Todo mundo que não tem vesícula tem deficiência de vitamina A, vitamina E, D e vitamina K.
Então, essas vitaminas precisam ser suplementadas, por exemplo, para quem não tem mais vesícula, né? Ou um profissional da área da saúde, médico, nutricionista, ou nós, naturalmente, podemos fazer essa suplementação. E também existem algumas enzimas digestivas que vão ajudar no processo digestivo, né? Melhorar a digestibilidade das pessoas. Porque quem não tem vesícula sabe muito bem que não pode comer muito, né? Um volume grande e tampouco alimentos gordurosos, né? Essas enzimas vão ajudar na digestão, melhorando a qualidade de vida aí de quem retirou a vesícula. Então, sim, suplementos para melhorar a qualidade de vida. Agora, que tem na família de retirada de vesícula por causa dos cálculos vesiculares ou cálculos biliares e quer prevenir disso, aí entra de novo no tema, né, que é a quebra das predisposições, você pode ter uma alimentação orientada por um naturopata, né, quais são os alimentos, frutas, legumes, ações que vão fazer com que você diminua a incidência de cálculos, e inclusive dissolver cálculos e não deixar essa formação acontecer. Então, é possível prevenir desse problema se você é acompanhado. E aí, no caso, não é apenas, então, somente para os pais que já tiveram cálculo na vesícula. No geral também, né? No geral. Para quem já teve que retirar a vesícula, aí é fazer essa suplementação acompanhada. Vamos supor que o pai ou minha mãe já retirou a vesícula por causa de excesso. Então, aquele filho pode de formar cálculos vesiculares. E nesse acompanhamento vai evitar que você venha a ter o mesmo. Fazer um acompanhamento, devida suplementação e a orientação de bons alimentos, vou citar, não vou deixar de citar, né? O ácido málico, que é uma substância presente, por exemplo, na pera, no vinagre de maçã orgânico, é uma que não deixa a formação de cálculos vesiculares, cálculos e cálculos naturais. Por isso que a antiga que fala, como uma maçã todo dia e a médico da família. Então, se você for bem orientado e comer uma dessas frutas, ou ter o hábito de usar ali um vinagre de maçã orgânico, né, simplesinho na salada ali, evitar de ter cálculos nesses órgãos que eu citei e ter uma vida. Incrível, como toda pergunta do telespectador gira em torno desse nosso tema que estamos abordando hoje, né? É verdade. Como evitar aí as predisposições. Olá, Samuel, boa noite, eu não quero me identificar. Eu tenho ausência de cérebro ou epilepsia, como achar melhor. Tem algum medicamento natural para tratar tal doença? Obrigado. Ô, Ramon, você recebe pacientes com a questão de epilepsia? Sim, perfeitamente. Obrigado também pela pergunta, mesmo não se identificando, uma pergunta muito importante. Então, existem ali anomalias, né, algumas alterações anatômicas do cérebro que a pessoa vai ter ali aquela condição, né? Ou sejam as alterações que a pessoa vai ter ali. Merece realmente um bom controle ali com o neurologista, com o psiquiatra, né? Mas a naturopatia também pode ajudar, né? Muitas vezes são agravados por deficiências nutricionais. Então, quando a gente orienta devidamente, aí sim um trabalho conciliado convencional, a pessoa pode ter ganhos incríveis. Lembro de uma pessoa, né, que começou a ter ali crises, né, a princípio ficou a dúvida se seriam crises epiléticas, se eram convulsões de outra causa, e aí essa pessoa que estava tendo convulsões, de repente percebeu-se que ela estava com deficiência de nutrientes. Ela, né, e aí começou-se a suplementar essa pessoa e o problema foi sanado. Então, buscar saúde, promover saúde, que é a especialidade da naturopatia, é importante para quem é saudável, não vem adoecer. Então, para quem tem um problema como esse, vai também ser muito importante para melhorar a qualidade de vida. Olá, Samuel, boa noite. Sou mulher, tenho 45 anos, já convivi com a questão da infecção urinária há muito tempo. Há tempos já não tenho mais. Existe como prevenir a questão desse incômodo? Já tentei outros remédios, não tive muita solução. O que causa, Ramon? 45 anos, não quis deixar aqui o nome, sem problema. Sim, de toda forma, muito obrigado. Importantíssimo. A gente pensa que a infecção de urina é uma coisa muito simples, mas
tratado, não vou aqui exagerar, pode levar até óbito. Vemos claro, casos já. Sem dúvida, né? É grave mesmo, a pessoa não pode descuidar, né? E quando a infecção urinária começa, é preciso tratar com muita seriedade para que ela não se agrave e possa fazer com que a doença fique mais, digamos, grave mesmo, né? E possa levar realmente a pessoa a uma internação ou até vir ao óbito. Então, é importante a pessoa entender aspectos. Ela precisa melhorar a imunidade dela, né? E para isso nós temos ferramentas maravilhosas. Eu que sou, né, especialista em plantas medicinais, né, falo delas com muito prazer, né? Gosto muito, é tradição na família. Eu sempre digo, de 90% a 95% e bom chazinho, né? Todos os dias melhoram a nossa imunidade, melhora a nossa condição, desobstrui, melhora a nossa saúde. Então, adquirir de tomar os chazinhos, né, principalmente adultos, sem comorbidades, se for de uma mesma planta, só de 2 a 3 vezes por semana, não mais que isso, se não for por orientação de um profissional especialista em plantas. Se for por orientação, aí pode ficar tranquilo. Plantas podem ajudar muito a melhorar aí essa condição de quebrar a predisposição, de novo dentro do tema, de adquirir infecções urinárias, né? Então, um caminho é esse, usar de plantas que vão melhorar a imunidade. Vamos também cuidar muito da parte da ingestão de água, né? É muito comum as pessoas irem diminuindo a ingestão de água, isso prejudica a saúde ali, renal, das vias urinárias, que pode também trazer com mais facilidade infecções urinárias da ordem. Nós da naturopatia temos um trabalho preventivo, né, com relação às infecções urinárias e também temos os tratamentos da infecção já instalada. Então nós temos muitas ferramentas para isso. Legal, eu vou fechar aqui agora com uma pergunta do telespectador Geraldo, ele mora no bairro. Boa noite, meu potássio está muito baixo, já tomei remédio, inclusive para pressão, mas às vezes eu me sinto um pouco fraco. O que é a naturopatia? Subir esse potássio e como subir? Obrigado, Geraldo. Ramon de Assis, ao vivo na TV Candidez, no Amostra Saúde, nesta prestação de serviço, vai responder para você. Geraldo, um abraço, obrigado pela participação e pergunta, né? E linkando aí com a pergunta anterior, que foi falada da infecção urinária, né? Muitas vezes um problema tido como disbiose intestinal é quando a pessoa tem mais bactérias ruins do que as bactérias boas, tanto pode nos organismos a questão das infecções urinárias de repetição, mas também podem prejudicar as funções do nosso organismo. Ao exemplo aí do que o Geraldo nos deu, a pessoa pode ter dificuldade de absorver bem aí o potássio dos alimentos, né? Levando aí essa baixa de potássio, viu, Geraldo? Então, vale a pena uma análise mais profunda, né? Tentar perceber se existe uma disbiose intestinal, se existe uma permeabilidade intestinal para equilibrar e aí talvez melhorar essa, né? A naturopatia tem desde a suplementação mesmo, né? Por cápsulazinhas de suplementação, melhorar a condição do potássio, mas tem a sugestão de alimentos, né? Alimentos como o pepino, né? O pepino é uma das plantas, dos alimentos mais ricos em potássio que se conhece, né? Principalmente a pontinha ali do pepino, né? Quando você corta a pontinha, ela até dá uma espuminha. Aquela espuminha é onde mais tem potássio, né? Fazer aí o uso frequente na sua dieta de pepino já é uma proposta, porque já tem uma proposta de suplementar e tem que fazer um acompanhamento e se não for suficiente, aí com outro suplemento, mas já é uma proposta, né? E falando da pergunta anterior da infecção urinária, uma coisa que eu sempre recomendo para as pessoas, tem uma frutinha aí americana, né? É conhecido como cranberry, né? A cranberry, também tem o goji-berry, né? Que é da mesma família, são frutinhas consumidas regularmente. No caso do cranberry, pode ser até 4 vezes por semana, 5 vezes por semana. E o goji-berry só 2 vezes por semana, por se tratar de uma planta adaptógena. Melhorar muito e podem diminuir muito a incidência de infecções urinárias. E a questão aqui está me avisando que eu vou ter que chamar o nosso segundo breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai dar sequência
Ramon de Assis, naturopata. Nós estamos falando como evitar as predisposições das doenças. Daqui a pouco a gente volta ao vivo, hein? No dia 1º de junho de 1968, fruto da celebração dos 56 anos de Divinópolis, fui esperado, desejado, ovacionado e planejado com muito ensino e determinação. Por isso cresci rápido, me tornei referência, me senti incrível. Então eu caí e tive que reaprender a andar. Hoje, tenho como visão ser um dos melhores hospitais filantrópicos do Brasil em geral, mas não conseguiria tudo sozinho. Tem 300 profissionais que constroem minha trajetória. O meu legado está aqui, nos abraços, nos sorrisos, nas amizades, nos recomeços, na família. Eu sou o Centro-Oeste Mineiro, sou Divinópolis, sou São João de Deus. Há 55 anos, com você. Mais de 16 mil pacientes atendidos, mais de 10 especialidades médicas envolvidas, prevenção, consultas, exames, transportes, cirurgias, reabilitações, serviços de apoio, mais de 700 atendimentos. Eu sou a Com e esta é a minha nova identidade. Conheça, participe, faça a sua doação. Cartão Virtual Unimed? O cartão Virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store. Conta. Na tela inicial, clique em Cartão Virtual superior esquerdo. Informe seus dados pessoais da carteirinha. O cartão estará desbloqueado e disponível para o Divinópolis. Muito bem, de volta ao vivo, nesta terça-feira é a primeira terça-feira de pouco naturopata Ramon de Assis. Física, provavelmente em março, no dia 12 ou dia 19 mais precisamente, eu vou ter o prazer de receber aqui a presença da cardiologista, a médica Rafaela Anselmo. Nós gravamos aqui, ela enviou para a gente um curto e objetivo vídeo falando sobre a questão da importância da atividade física e que casa com tudo isso que o Ramon disse hoje e disse também em outros programas. Então, portanto, doutora Rafaela Anselmo, dia 19, provavelmente de março. Olha só o que ela diz. Em qual dessa classificação você se encaixa? A OMS dividiu os níveis de sedentarismo em 4 graus distintos. No nível 1, são aquelas pessoas que fazem eventuais caminhadas no cotidiano, mas ficam por isso mesmo. Nenhuma atividade realmente intensa é realizada. No nível 2, são aquelas que fazem atividades cotidianas, vão ao mercado, carregam alguma sacola, mas nada mais. Dificilmente essas pessoas separam um tempo exclusivamente para movimentar o seu corpo. Esse nível é um dos tipos de sedentarismos mais comuns que existem. Já no nível 3, se a pessoa tiver a possibilidade de evitar um esforço, ela fará. Nesse nível, as pessoas preferem fazer tudo de carro e detestam carregar peso. Já no nível 4, que é o pior deles, as pessoas mal se lembram qual foi a última vez que fizeram um exercício físico na vida e passam o dia todo sentada ou deitada. Como as tarefas que elas fazem quase não exigem esforço, o seu gasto metabólico é mínimo. Já está comprovado o quanto o sedentarismo é maléfico para a nossa saúde. E olha só que interessante, foi realizado um estudo grande com pacientes que já tinham confirmação de uma doença obstrutiva no coração.
E nesse estudo mostrou que quando eles faziam caminhadas com passos lentos por apenas 2 horas por semana ou com passos rápidos por 1 hora por semana, diminuía em geral em 30% a mortalidade em geral comparado com indivíduos sedentários. Ou seja, gente, vamos correr logo desse sedentarismo. Um abraço aí para a doutora Rafaela Anselmo, médica cardiologista. De volta aqui com o Ramon de Assis, eu acho que você concorda com tudo ali que foi dito com relação à questão da atividade física e combina com tudo isso, Ramon. Assino embaixo, totalmente, né? Estudos recentes, né, têm mostrado muito a importância das atividades físicas, né, como foi bem colocado, a caminhada, a corrida, mas a musculação, né? A musculação foi muito estudada nos últimos anos e foram surpreendentes aí os resultados, né? Musculação tratando diabetes, e tão bem quanto os medicamentos químicos, a musculação tratando depressões, né? Também com muita eficácia, né? Então é importante que a gente modifique aí, começamos a fazer atividade física, seja ela qual for, vai melhorar a nossa saúde. Ô Ramon, vamos voltar aqui a algumas perguntas? Sim. Olá, Samuel, boa noite, não quero me identificar. Engraçado, fugiu aqui a pergunta. Agora sim, boa noite. Não gostaria de me identificar. Meu potássio está muito baixo. Eu tomo remédio para pressão, mas eu me sinto às vezes fraco. Tem algum remédio dentro da questão da naturopatia para subir o potássio? Parabéns pelo programa, acompanho sempre. Então, acho que, não sei se foi essa pessoa, né? Uma das formas de suplementar naturalmente o potássio é a utilização do pepino. Comer pepino, fazer o suco de pepino também é válido, né? Mas é importante verificar, porque quando a pessoa tem alguma deficiência nutricional, como no caso o potássio, pode ser uma disbiose intestinal. Então tem que buscar aí na causa, possivelmente. Ramon, tem uma outra pergunta aqui agora sobre a gordura no fígado, que eu falei com você que agora e surgiu uma outra pergunta e parece que essa foi até repetida. Meu boa noite. Tenho um irmão de 45 anos, já teve gordura no fígado. Uma questão apenas da bebida. Tenho muito receio de ter a questão da gordura no fígado. O que fazer? Qual deve ser o comportamento? Obrigado para você que mandou essa mensagem. Não quis se identificar, não tem problema. Ramon de Assis vai responder para você de forma tranquila. Pergunta e participação, pergunta importante, né? É muito comum, né? Muitos pacientes estão se surpreendendo. Na verdade, não se pedia tantos aí a esteatose hepática, né, nome técnico aí da gordura do fígado, e hoje muitos profissionais estão pedindo esses exames e assim, um número absurdo de pessoas que... Primeiro entender que, como o vídeo ainda há pouco mostrou, uma das principais causas é o sedentarismo. Então, nos mover, uma caminhadinha, uma corridinha, uma musculação, para reduzir aí a incidência, ou seja, quebrar a predisposição, que é muito pertinente ao tema, né, de hoje. E também entender que como o termo é gordura no fígado, a maioria das pessoas fazem ideia que é a ingestão de gorduras nos alimentos que aumenta a gordura no fígado, e não é. Definitivamente não é. O que causa gordura no fígado dos alimentos são os açúcares e os carboidratos simples. Então, açúcar, doces e tudo do gênero, né? Né? As quitandas, os pães, os bolos, as roscas, tudo que pode aumentar, sim, porque vai se converter em no nosso corpo e pode aumentar aí ou causar aí a esteatose hepática, a gordura no fígado. Então, melhorar essa alimentação, diminuir aí a carga dos chamados açúcares doces e os açúcares não doces, que são os carboidratos simples, né? Comer mais comida de verdade, né? Substituir, por exemplo, dos lanches da manhã ou da tarde por ovos, substituir aí por alimentos de verdade é uma boa estratégia para fugir aí desse problema. E, repito, atividade física, boa alimentação, e aí a gente pode quebrar essa predisposição. Da vitamina, agora há pouco, a vitamina B12, que chegou aqui agora uma pergunta, mas chegou uma outra também sobre a vitamina D. Mas eu vou fazer também a primeira pergunta aqui do Charles. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria de saber qual é a dosagem correta com relação à questão da vitamina B12.
Sou Charles Ferreira e tenho 48 anos. A vitamina B12 ela vai ser importante em qual situação, Ramon? Em várias situações. Charles, um abraço, obrigado pela participação e pergunta, né? Vitamina B12 é uma das vitaminas do chamado complexo B. Todas as vitaminas do complexo B, eu como naturopata, quando o paciente me procura, seja o problema de ansiedade, seja o problema de ou depressão, seja o problema de insônia, eu estou desse paciente as vitaminas do complexo B, não somente a B12, né? Que sempre no formato de é a melhor forma dela. A B12 é de fato muito importante e uma da sua importância é nas absorções dos nutrientes dos alimentos. Quem tem vitamina B12 tem mais de quem tem B12. Então é importante que a pessoa tenha aí o chamado ácido clorídrico do estômago em quantidades adequadas e a vitamina B12 também. Né? As referências nacionais aí da Associação 911 a 911 nanogramas por ml, mas isso deve mudar essa referência muito em breve. Nós, naturopatas, já preferimos que os nossos pacientes beiram aí o limite máximo de B12 para que a disposição seja boa dessa pessoa, as absorções de nutrientes. Então, temos que subir qual a dosagem. Na verdade, Charles, o ideal é que isso seja personalizado, né? Seja identificado ali aquela pessoa, qual é a dosagem dela adequada. E às vezes conciliando com outras vitaminas. Mas eu te recomendo, por exemplo, bovina é a melhor fonte natural de obtermos vitamina B12. Olá, Samuel. Boa noite. Eu me chamo Iara. Tenho síndrome do intestino irritado muito, mas muito mesmo, pois o pelo programa, acompanho sempre. Iara, obrigado. Agora, Ramon de Assis, eu tenho certeza que dentro desse tema de como evitar as predisposições de doença, vai te responder. Iara, um abraço, viu? Obrigado pela participação e pergunta. Pergunta realmente importantíssima e pertinente, né? As disfunções intestinais, que são muitas, né? O que a gente precisa entender é que essa síndrome do intestino irritado, ela passa muito pelo intestino inflamado também. Intestino. Precisamos de modificar seus hábitos alimentares, principalmente, né? Retirar aí açúcar, retirar laticínios, né? O leite e seus... São as coisas que mais inflamam o seu intestino. Aliás, eu te faço a proposta. Fique aí 30 dias sem derivados do leite e corte o açúcar, que provavelmente seu intestino vai melhorar, se não completamente. Isso já é uma que nos procura, a gente faz formulações a partir disso, dá essas orientações e aí pode-se melhorar muito. E além do desconforto que a Iara citou, que realmente é muito desconfortável, né? A qualquer momento dá esse problema. O intestino que está com essa síndrome, ele não está absorvendo bem os nutrientes dos alimentos, que pode abrir porta para várias outras doenças. Então, melhorar esse problema e diminuir a predisposição a todos os tipos de doenças. Já pegando aqui o gancho da pergunta aqui da Iara sobre a questão do intestino irritável, o jornalista Evaristo Costa, que foi da TV Globo, gravou um vídeo até um pouco assustador dizendo dos sintomas que ele estava sentindo, procurou um médico, o tratamento ele foi um pouco... Ele foi diagnosticado agora com uma doença, mas estava tratando de outra, como se fosse uma gastrite. E ele falava da questão da doença de Crohn, e eu fiquei assustado. Você tem pacientes que te relatam também a questão da doença de Crohn, porque é algo forte dele, e que casa um pouco com essa questão do intestino irritável. Com certeza. Crohn, né, é uma das doenças autoimunes, né? A gente trouxe aqui no programa essas informações, muito grave, né? Muitas doenças são tratadas com a seriedade que se precisa e a síndrome do intestino irritável e tantas outras doenças do intestino precisam ser bem cuidadas, porque esse problema não pode ser apenas controlado, né? Não pode estar com paliativos, a gente tem que resolver. E passa por várias ações, né? Ações sistêmicas, né? A gente tem que fazer muitas vezes a desparasitação desse organismo, destoxificação, e para entrar com suplementos como
probióticos, pré e probióticos, né, para esse intestino, o próprio colágeno. Muita gente acha que o colágeno é só para pele, ossos e beleza, não, para fazer o reparo autoimune da mucosa intestinal. Melhorar essa condição, que essas condições intestinais abrem portas, repito, para outras doenças. Agora há pouco você falava do colágeno, olha que coincidência, eu estou acabando de receber aqui uma pergunta. Olá, Samuel, boa noite, é Edirlene. Gostaria de saber sobre a questão do colágeno natural. Existe como obter ele? Ela não falou idade, não falou assim, né, mais detalhes. Obrigado, Edirlene, pela sua pergunta. Edirlene, um abraço, obrigado pela participação e pergunta. Existe colágeno natural? Claro que sim, né? O melhor colágeno que está sendo estudado por várias universidades mundo afora, os alimentos oriundos dos pés de animais, né? O pé de porco, pés de aves, sobretudo as galinhas, né, foram estudadas. Esses animais detêm tipo 1, tipo 2, cálcio, manganês, magnésio, zinco nesses animais. No meu perfil do Instagram eu tenho lá um vídeo ensinando a fazer ali a chamada geleia de pé de galinha, para deixar as refeições muito mais saborosas e nutritivas para todo mundo. Todas as pessoas, a partir de idade, todos nós perdemos 1% do colágeno do corpo ao ano. O colágeno... Isso significa que aos 50 anos você terá perdido 1/4 do colágeno do seu corpo. E o colágeno participa da parte cognitiva, memória, concentração, aprendizado. Ele participa da pele, da elasticidade da pele, então faz parte da beleza, da estética e também da saúde osteoartrítica, né? Melhorando aí a condição. Suplementar aí cálcio, magnésio, vitamina K2, vitamina K7, vitamina D, mas precisamos suplementar colágeno. A saúde óssea não estará. Eu citei a geleia de pé de galinha, o pé de boi, a sopa de ossos, como é chamada, fantástico para repor colágeno, né? Mas também tem algas que promovem também a suplementação de colágeno. Dentre elas, uma planta que tem o nome popular de agar, em qualquer casa de produtos naturais a gente encontra, e também o nome é gracilária, é uma excelente fonte de colágeno vegetal, nesse caso, que nos supre todas as necessidades. E para concluir, o gel da babosa, né, a babosa mais grossinha ali, também a aloe, que é uma substância mais tóxica da babosa, também é outra fonte maravilhosa de colágeno vegetal que também supre as nossas necessidades. Que legal, hein? Que bacana. Ô Ramon, vamos ver se a gente consegue. Vamos lá. Olá, Samuel, boa noite. Aqui é João Leonel. Parabéns pelo programa. Eu tenho alta, está em 813. Ramon, o que fazer? Por favor, não deixe de responder essa. Já fui em vários médicos e não resolveu. Estou passando muito mal. Consegue guardar esse número? Ferritina 813 realmente é muito alto mesmo? É, muito alto. A partir de 300, né, já pode ser alto demais. Ela também não pode estar muito baixa, né? Não, tem uma margem ali para a gente estar cuidando, né? Mas o dele está 813, João Leonel. João Leonel, obrigado pela participação. Nesse caso, precisa de um acompanhamento. É claro que existe também sobretudo as carnes, né, que precisam mas é importante que você passe ali por um protocolo, né? A gente tem protocolo aí que consegue baixar aí a quantidade de ferritina. É claro que em tempos de infecções diversas, né, como a própria Covid, mas qualquer infecção urinária, infecção de ouvido, infecção de garganta, faz com que o corpo suba aí os valores de ferritina. Mas eu acredito que não seja o seu caso. Nesse caso, precisa de um protocolo para fazer um bom controle. Pode nos procurar. Olá, Samuel, boa noite. O que fazer para curar o refluxo gástrico? Sou o Dione e assisto sempre Graças da Saúde. Obrigado, Dione. E essa questão do refluxo também é algo que gera muita dúvida? É verdade. Dione, um abraço, obrigado pela participação e pergunta. Em geral, refluxo gástrico, hérnia de hiato, gastrites, azias, duodenites, esofagites, são desequilíbrios alimentares. Provavelmente a sua alimentação precisamos. Então, temos a
orientação da sua melhor alimentação, mas nós temos plantas maravilhosas que melhoram esse desconforto e vão regular o pH gástrico, como assim é chamado. Mas entendendo que açúcares, frituras, né, podem prejudicar muito esse pH gástrico. Então, isso, mas procure um acompanhamento que dá para resolver muito bem esse problema. O telespectador aqui está fazendo uma pergunta e a gente, evidentemente, não fala aqui nenhum tipo de marca, né, de medicamento. No caso dele, ele está falando aqui que é interessante. Mas eu vou fazer aqui uma pergunta, porque eu tenho certeza que toda bola que eu rolo aqui para o Ramon de Assis, ele sempre tem que é uma marca. Qual é interessante para quem tem diabetes tipo 2? Eu sou o Raimundo e moro aqui no centro. A sua pergunta, vamos ver como é que o Ramon de Assis vai te responder, hein? Raimundo, um abraço, viu? Obrigado pela sua pergunta. Não é um produto alimentício obrigatório, viu, para diabéticos, né? Por exemplo, em casa, né, eu e minha esposa, nós não, porque ele é um veneno, e nós temos diabetes, né? Não tem problema nenhum com açúcar, né, em geral, mas sabemos que é um veneno, mas nem por produzir adoçante, porque eu também não acho. Estudos mostram que adoçantes, porque o adoçante, como todos já sabem, ele é muito mais gotinhas na língua e adoça. E o cérebro, ele não diferencia açúcar de adoçante. Então, para se ter uma ideia, para quem não é, quem já está aí na pré-diabetes, muitos profissionais ainda recomendam, use. Mas o cérebro não identifica, diferenciar açúcar de adoçante. E ele, quando tem ali o sensor dos sabores da nossa língua, joga a informação para o cérebro e joga como se fosse açúcar. Então o cérebro manda a ordem para o pâncreas produzir muita insulina porque vem muito açúcar. Na verdade não vem, é um engano com o adoçante. Então adoçantes podem para pessoas que não tenham diabetes. Agora, para quem tem diabetes, né, comprovadamente, aí não vai ter esse problema, porque o pâncreas já não está funcionando bem. Então, nesse caso, né, existe uma planta que eu uso na prescrição de tratamentos de pessoas, ela chama estévia. Essa planta estévia, quando o adoçante é feito 100% com planta, aí a gente consegue, sim, ter uma qualidade melhor dos adoçantes. Muita gente me fala, mas ele é amargo, ele não tem um sabor tão interessante. Então a gente vai mandar manipular, adicionar aí a talmatina, que é uma fruta africana, que quebra esse amargo da estévia. Então a conciliação da estévia, que nem precisa ser o adoçante. Se você pegar as folhas, né, vá numa boa casa de produtos naturais e pegue lá as folhas da estévia, misture ao pozinho de talmatina, um adoçante natural muito bom. Mas repito, isso só deve ser para quem já tem a diabetes. Ainda assim induzir a uma diabetes. O Otônio vai colocar para a gente aí o contato. Tem muita gente pedindo aqui o contato do Ramon de Assis, WhatsApp do Sucesso 06. O Ramon, Rio de Janeiro 426, na sala 1107, que é o famoso e conhecido prédio da Vivo. Correto? Verdade. Tá ali o WhatsApp ali do Ramon, ó. Sim. Ô Ramon, como é que você finaliza? Resume essa nossa entrevista de hoje nessa questão de posições. Então, quero dizer para todo mundo, né, a boa notícia, a boa nova é que você, se tem uma predisposição, tenha alguma doença, você não está sentenciado a doença, né? Então é possível a gente evitar que essa doença desperte no seu organismo. Para isso tem que ter uma boa orientação individualizada, né? Porque a orientação de um irmão talvez não seja a mesma para o outro irmão. Então, é só procurarem um tratamento natural, a naturopatia está aí para isso, com ferramentas maravilhosas, completamente eficazes para melhorar essa condição. E você que já adquiriu alguma doença aí, né, genética, também não fique apenas controlando a doença, né? Porque eu sempre falo, pessoas se dedicam a controlar os números de uma doença. Vão baixar aí a sua glicemia, vão baixar a sua pressão arterial, quando a causa não está sendo melhorada, né? Muito problema de pressão arterial sistêmica não é controlar, a sua pressão está 14 por 8, para 12 por 8. Não é isso somente. Não pode deixar ela ficar alta, realmente. Mas enquanto você controla os números,
O importante é buscar a causa, e às vezes uma deficiência de magnésio pode ser a causa da sua hipertensão. A deficiência de potássio, que foi citada ainda há pouco, pode ser a causa da hipertensão. Então, o que você precisa é de um profissional que vai e vai resolver aí, talvez em definitivo, de vida, a sua saúde. Participaram do programa. Gostei aqui da participação, hein? Muita gente mandando pergunta, aqui o contato. Ramon, obrigado, viu? Você volta em março. Se Deus quiser, em março, né? Até lá, sigam aí no Instagram, Naturopata Ramon de Assis, para ter muita informação de saúde. Não só no Instagram, mas como também nas outras redes sociais. É verdade. E olha que coincidência, em março vai dar também no dia 6. Olha só, bacana. Obrigado, viu, Ramon, pela sua presença, viu? Olha, você que acompanhou a entrevista praticamente, você pode rever essa entrevista no sábado. A nossa reprise é a partir de 13h, breve, no nosso canal no YouTube. Boa noite, Ramon. Boa noite. Boa noite para você aí. Túlio está me avisando que a gente tem que ir embora. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo.